Olá, nono ano. Como prometido, vou produzir mais uma videoaula. A videoaula agora da atividade que dá sequência em nosso assunto aí, tá? Que chegou aí até conjunto dos números racionais. E essa atividade, na primeira questão, está falando o seguinte: escreva as frações apresentadas a seguir na forma de número decimal. Pessoal, para escrever fração em forma de número decimal, como eu falei brevemente na última videoaula, existem procedimentos para transformar, número de um formato, passar ele para outro formato. Nesse caso aqui, nós estamos falando de transformar a fração em decimal. É só você fazer a divisão, tá? Você vai dividir o de cima pelo de baixo, ou seja, o numerador pelo denominador. Então, todas essas 4 questões aí, A, B, C e D, você vai fazer o quê? Uma divisão, tá? Divide o de cima pelo de baixo. Essas em que o número de cima é menor, você vai ter que começar com 0, entendeu? Acrescenta um 0 do lado desses 5, no caso aí da letra A, aí vai ficar 50 dividido para 12. Só que lá no quociente você já tem que colocar 0, viu? Aí você divide normalmente. Então, na número 1 é divisões, tá? Aí você vai encontrar o decimal. Esse decimal você coloca na frente de cada questão aí. Número 2. Escreva cada número decimal a seguir na forma de fração irredutível. Pessoal, fração irredutível é a fração que ela não se reduz mais. Ela chega em um determinado momento que ela para, entendeu? E como é que eu faço isso? Eu vou dar um exemplo agora, vocês acompanhem, tá? Na prática, como é que faz para transformar um decimal em fração. Na verdade, o procedimento é o contrário da primeira questão. Na primeira questão é para transformar fração em decimal. Na segunda já é para transformar decimal em fração. Então acompanhe aí a explicação, tá bom? Bom, pessoal, eu modifiquei o número aqui, tá? De vocês é um número, eu coloquei outro aqui para não entregar a resposta. Eu botei 5,15. Pessoal, veja bem, tem o 5 que antes do sinal da vírgula aqui, ó, qual é o procedimento? Você vai colocar ele aqui, ó, repetir, tá vendo? 5, mas não em cima do traço da fração. Você vai criar uma fração onde o numerador, a parte de cima, vai ser esses números que estão depois da vírgula, no caso aqui o 15. E embaixo dele vai ser 100. Por que 100? Quantos números forem depois da vírgula, você vai acrescentar a mesma quantidade em zeros. Se fosse só um número depois da vírgula, por exemplo, 5,1, você ia colocar só um zero aqui e ia ficar 1 sobre 10. Mas como é 2 números depois da vírgula, você vai colocar esses 2 números aqui em cima e embaixo dele 2 zeros acompanhado do 1 aqui e vira 100. Se fosse 3 números, ia ficar 1000 aqui embaixo, tá? Sempre assim o procedimento. Aí como é que a gente faz? A gente transformou aqui o decimal em uma fração mista, que tem um número inteiro, a mistura de número inteiro com número em formato de fração. Eu tenho que transformar esse número misto, em fração simples. O processo é, pega o de baixo e multiplica por esse aqui, ó. Então aqui é vezes, tá? Multiplica. E o resultado da multiplicação você soma com o de cima. Então a gente multiplica e depois soma, viu? Então, ó, 100 vezes 5, 500. 500 mais 15, por isso que deu aqui, ó, 515, tá bom? 515. E aqui embaixo, professor, o que que faz? Repete, ó, o 100 repetiu. Então, 515 sobre 100 ficou uma fração simples. Agora só falta fazer o que a questão está pedindo, transformar em uma fração irredutível. Para transformar em fração irredutível, você tem que descobrir qual é o número que dá para dividir tanto o 515 como o 100. Tem que ser o mesmo número, pessoal. Não pode usar números diferentes para fazer simplificação de fração, tá? Eu descobri aqui no meu que dá para dividir por 5 tanto o 515 como o 100. E o resultado foi esse aqui, ó, 103 por 20. Então aqui é uma fração irredutível e seria a resposta da minha questão que eu colocaria aí, tá? E agora nós vamos ver quando for um número em formato de dízima periódica, que vocês têm bem aí. Eu vou dar outro exemplo agora. Acompanhe.
Bom, pessoal, vocês vejam aí que vocês têm dízima onde? Vocês têm dízima na B e na D, ó. Esse tracinho em cima aqui, ó, do 6, indica a dízima, tá? Ele substitui aquela reticência, aqueles 3 pontinhos. Aqui tá 3,666 infinito, e aqui é 0,25, 25, 25. Então, esse tracinho é a geratriz da dízima. Como é dízima, o processo é parecido com esse outro que eu dei o exemplo ainda agora. Você vai fazer o seguinte, eu coloquei aqui um número diferente, coloquei 4,6, tá? Para não entregar a resposta para vocês. O de vocês é 3,6. Ó, coloco o número que está antes da vírgula, fora do traço. Coloco o 6, que é a dízima. E embaixo dele, agora nós não vamos colocar nem 10, nem 100, nem 1000. Vamos colocar 9. Para dízima sempre é 9, tá, pessoal? Se for um número depois da vírgula, sendo ele dízima, olha o tracinho aqui em cima, sendo ele dízima, ou com esse tracinho com aqueles 3 pontinhos, você vai colocar um 9 se for um número, 2 9 se for 2 números, 3 9 se for 3 números. Então, decimal finito é 10, 100, 1000. Dízima é 9, 99 ou 999, dependendo da quantidade de números que é a dízima. Então aqui eu já transformei o decimal em fração mista novamente, o processo é o mesmo, só que o que mudou que em vez de ser 10 é 9. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, multiplicar e depois somar, 4 vezes 9, 36, 36 mais 6, 42, tá vendo? E o 9 aqui eu só repeti aqui embaixo, ó. Aí eu vou procurar verificar se isso aqui já é uma fração irredutível ou não. Nesse caso eu descobri que não, que dá para simplificar tanto o 42 como o 9 por 3. E eu dividi, ó, 42 dividido para 3 dá 14. 9 dividido para 3 dá 3. Agora aqui eu tenho uma fração irredutível, não dá mais, tá? Então aqui já é o valor que eu colocaria na resposta se o meu número fosse esse. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, de vocês vai dar outro resultado. Mas o procedimento para fazer é esse. Transforma em uma fração mista, depois simplifica ela. Passa ela de mista para simples, multiplicando e depois somando, depois divide por um mesmo número. Se der, claro, porque às vezes já dá aqui uma fração irredutível e não precisa simplificar, tá bom? No caso aí, vocês têm a letra D, que é 0,25. Então, 0,25. Você vai fazer o quê? Você vai pegar... Verifica aí que é dízima, né? O 25 é todo dízima aqui, ó, tem um traço em cima dele. Se ele é todo dízima e não tem número aqui, ó, é o 0, ó, tá vendo? Aqui é 0. Você não vai ter que colocar número antes do traço, como foi o caso aqui do 4 que ficou antes do traço, que ficou o 6 e o 9, né? Você vai colocar o 25 aqui em cima e embaixo dele vai ser quantos 9, já que são 2 números depois da vírgula, vão ser 2 9s. Então vai ficar assim a armação dessa questão aqui, a letra D, viu? 25 sobre 99. Aí resta agora você descobrir se isso aqui já está irredutível ou não, viu? Então tentem fazer a de vocês aí, tá bom? Vamos agora para a próxima questão aí. Vamos na próxima aqui. 3. Copie os itens a seguir no caderno, substituindo o símbolo, né, por pertence e não pertence. Pessoal, pertence e não pertence é você verificar se esse número aqui ele está dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Lá no conjunto dos números inteiros tem número decimal. Se você achar que tem, dá uma olhada lá nos conjuntos dos números inteiros e veja se pode ter vírgula. Se não poder, você vai botar o não pertence, o ezinho cortado. Se você achar que ele está lá dentro, você coloca o pertence. E assim você vai julgar todos, tá? Lembrando que Z é inteiro, são os números positivos e negativos de 1 em 1. Naturais são todos os números começando do 0, só que de 1 em 1. Racionais são todos os números praticamente, tá? Número decimal, número inteiro, número natural, tudo é número racional. Então Z é inteiro, N é natural e Q é número racional. Então você vai jogar cada item aqui. Cada letra na reta numérica corresponde a um dos números racionais indicados no quadro a seguir. Associe cada letra ao número racional correspondente. Pessoal, você vai ver, tá? Se esse pontinho aqui, o pontinho A, qual desses números deve assumir essa posição, tá bom?
Então, o que você vai fazer? Ó? Cada letra na reta corresponde a um número racional indicado a seguir. Associar. Então, você para associar, o que você vai fazer? Ao lado desses números, você vai colocar a letra que está na reta aqui, ó, tá bom? Se você achar que o menos 1,3 é uma dízima, ó, o tracinho em cima. Se ele fica bem aqui nessa posição, você vai colocar ao lado dele a letra A. E assim sucessivamente com todos eles. Você vai colocar a letra ao lado, verificando se aquele número realmente está naquela posição. Deve estar lá, entendeu? Lembrando que os números que estão na forma de fração, sempre é bom a gente colocar na forma decimal, para poder você verificar, né, qual é o decimal. E aí fica mais fácil você saber a posição deles. Por exemplo, ó, 3,78. Vou entregar isso aqui para vocês. 3,78. Como ele é positivo, ele não pode estar desse lado. Então ele não pode ser nem o A, nem o B, nem o C e nem o D. Então tá fora esses daqui, porque esses daqui, ó, desse lado, só são números negativos. Então, esse 3,6 ele vai estar em uma dessas opções aqui. Ou ele pode ser o E, o F, o G ou o H. Agora veja bem, pensa em dinheiro, R$ 3,78, não é quase R$ 4? Então só pode ser quem ele? Ele só pode ser o H. Então aqui eu já sei que 3,78, o lado dele eu vou colocar a letra, ou antes, a letra H, porque a posição dele aqui é quase R$ 4. Então assim você vai fazer com os outros, tá? Você vai verificar em qual posição cada número desse deve ocupar. Lembrando que o negativo só pode ficar deste lado, negativo, e os positivos ficam do lado direito da reta, tá bom? E a fração você transforma em decimal fazendo a divisão. Divide o de cima pelo de baixo e coloque no lugar correto aí, associando a letra a ele, tá? Número 5. Quais os conjuntos indicados a seguir são subconjuntos de Z? Pessoal, veja bem, tem o conjunto A, tem 1, 2, 3, 4, 10 e 30. O que é o Z? Z é conjunto dos números inteiros, tá? Para ser subconjunto, esses conjuntos aqui, ó, assinalados, A, B, C, e D e E, eles têm que estar dentro, quer dizer, os números que estão dentro do conjunto têm que também ser números o quê? Inteiros, tá? Os números inteiros são todos que estão naquela reta aqui, da questão anterior, bem aqui, ó. São todos os positivos e negativos, só que sempre de 1 em 1, né? Não pode ter número decimal, não pode ter fração, entendeu? Então, se você verificar que todos os números dentro desses conjuntos pode estar dentro do conjunto dos números inteiros, você vai marcar um xzinho, tá? Você vai indicar aqui, marcando um x em quais podem ser, né? Podem estar dentro do conjunto dos números inteiros. Para ser subconjunto, todos os números dentro do conjunto tem que ser inteiro, tá? Ou positivo ou negativo, você já sabe o que é um número inteiro, né? Então você vai analisar e marcar um X. Agora vamos na próxima aqui, número 6. No diagrama a seguir estão representados os conjuntos dos números naturais, dos inteiros e dos racionais. Então aqui eu tenho todos, pessoal, natural, inteiro e racional. Nele as letras em destaque correspondem a números. Então tá aqui as letrinhas em minúsculo dentro de cada conjunto, tá? Aí fala aqui, de acordo com o diagrama, A, B, C, D e E podem ser respectivamente os números. Só aqui também é de marcar, tá? Você vai marcar a opção em que todos os números podem ser esses que estão indicados aqui, todas as letras, tá? Essa letra A pode ser o número 3, o número 3 é um número racional, é assim que você vai julgar, entendeu? Letra B, tá aqui, o número menos 2,8 é um número racional? Se for, aí você vai analisando número por número se eles podem assumir essas posições dessas letras, se eles podem estar aqui dentro desses conjuntos. Se você achar que todos os números podem estar nessas posições aqui, corretamente, olha o E, que é o último, ó. Menos 1 pode estar dentro do conjunto dos naturais, é assim que você vai julgar, tá? Observem a sequência,
Letra A seria o primeiro número, B o segundo, vai nessa sequência analisando um por um, de acordo com a posição ele está, ó. O Z aqui é o que? Inteiro, ó. O C e o D, tá? O E é natural. Então você analisa caso por caso e marca um X na opção em que todos podem estar nessa posição corretamente aqui, de acordo com os conjuntos que estão indicados aqui pelas letras maiúsculas. A número 7, ela é uma questão do Enem de 2016. No tanque de um certo carro de passeio cabem 50 litros de combustível. E o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Ao sair para a viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme a figura a seguir. Então veja bem, pessoal, vamos entender isso aqui. O carro, no tanque dele cabe 50 litros, tá? O carro a cada litro roda 12 km. E a viagem toda é 600, tá bom? O tanque aí, ó, tá para mais da metade cheio, ó. Ele tá, ó, veja a graduação, ó, tá? Ó, veja aqui que tem 1, 2, 3 para atingir o próximo aqui, não é isso, ó? Vamos ver desde o primeiro aqui, ó. Tem o primeiro pontinho aqui, ó, tracinho. Aí tem 1, 2, 3, ó, tem 3 graduações aqui para atingir o próximo nível, ó. Os níveis são esses, ó, 1, 2 e 3. Aqui eu tenho vazio, né? Aqui é a reserva. Aqui eu tenho meio tanque, ó. Aqui meio, 1 sobre 2 é meio. E 1 para 1, 1 dividido para 1 é 1, quer dizer, o tanque todo cheio. Um tanque. 1 dividido para 1 é 1, ele está cheio. Aqui é a metade, que seria o 1, que é o tanque cheio, dividido para 2. Então aqui eu tenho metade. E aqui de novo eu tenho, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu tenho 3, está dividido em 3 partes, de um para o outro aqui, e aqui também está dividido em 3 partes. Como aqui está na metade, ele está quantos tracinhos a mais do que a metade? 2 tracinhos, ó, tá? Então eu tenho, né? Eu tenho uma divisão em 3 partes, e das 3 partes ele está cheio em 2, tá? Então vamos ver mais o que fala aqui embaixo, ó. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível localizados a 150, 187, 450 e 500 km e 570 do ponto de partida. Tá? Então, de onde ele saiu tem 5 postos. Só que cada posto está a uma distância, né, em relação à partida dele. Então, tem uma 150 em relação à partida, tem outra 187, 450, 500 e tem outro quase chegando já a seu destino, que é o 600, 570 do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível na estrada? Então ele quer saber, pessoal, em qual posto de combustível aqui o carro vai ter que parar, tá, para abastecer, sendo que ele está com essa quantidade de combustível aqui dentro do tanque, tá bom? Então ele está perguntando quantos quilômetros ele pode rodar com esse tanto de combustível e logo qual o máximo de distância, quer dizer, qual é o último posto aqui que ele vai ter que parar, senão ele vai ficar sem combustível para poder botar o combustível no tanque, tá bom? Então, aqui tá as opções que vocês vão marcar. Para descobrir isso, eu vou dar um exemplo agora. Então, aguardem, acompanhem aí o exemplo, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Veja bem, para nós analisarmos quantos quilômetros dá para rodar aqui, nós temos que saber quanto tem dentro do carro, do tanque, né? Não o valor, a quantidade de litros, só mostrou a marcação. Como eu falei, daqui até na metade, eu tenho metade do tanque. Se o tanque cabe 50 litros, daqui desse primeiro ponto até na metade eu tenho 25 litros. Então, bem aqui é meio tanque, né? Metade de 50, né? 25. Mas eu tenho aqui, ó, 1, 2... né? Eu tenho mais dois pontos aqui, ó, de combustível. Só que 1, 2, 3, 4 para atingir o outro nível, que é o tanque cheio,
que aqui é mais 25, ó. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho 25 dividido aqui, ó, em quantas partes aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho duas partes aqui, duas partes aqui. Vocês concordam comigo que eu tenho metade desses 25 aqui, ó, né? Então se esse traço aqui, ó, que é o ponteiro, tá dividindo esse trecho todinho aqui, que são 25 litros, ó. 25 até aqui, com mais 25, dá 50 litros, que é o tanque cheio. Como ele tá no meio certinho, ó. Por que ele tá no meio? Porque para um lado eu tenho duas partes, para o outro também eu tenho duas partes. Duas partes cheias, duas partes vazias. Então ele está no meio certinho. Indica que é metade de quanto? Desse trecho aqui que é 25. Então, bem aqui eu coloquei o exemplo para vocês, ó. Bom, pessoal, como vocês viram lá, foi falado que a metade do tanque, né, é metade de 50, que é os 25. E aqui eu tenho 25 dividido ao meio, em duas partes. Então eu fiz aqui para vocês, ó. 50 dividido para 2 deu os 25. 25 dividido para 2 deu 12,5, né? Aí eu tenho que juntar a parte do tanque que já está bem cheia, que é os 25, mais aquele tanto lá a mais, as duas partes a mais, que corresponde à metade de 25, que é 12,5. Então ao somar os dois, eu vou ter uma quantidade, né, de combustível dentro do tanque. Essa quantidade de combustível dentro do tanque terá que ser multiplicada por 15. Por quê? Lá no enunciado fala que cada litro dá para o veículo rodar 15 km. Então, se eu descobrir quanto tem dentro do tanque, é só multiplicar por 15 e eu vou saber até que distância eu vou chegar com o meu carro e até que posto, né, eu vou atingir para poder botar combustível por último até finalizar a minha viagem de 600 km. Aí eu vou marcar a opção aqui. Por exemplo, se lá na multiplicação desse valor que vocês vão calcular para mim, eu não vou dar esse valor, somem aí. Esse valor vezes 15 vai me dar o resultado em quilômetro que o meu carro dá para viajar, entendeu? Se, por exemplo, desse, sei lá, 300 ou 200 quilômetros, vamos dizer assim, se der 200 quilômetros, eu teria que marcar o quê? Eu teria que marcar a letra E. Por quê? Dá para mim chegar a 150, dá para me atingir 200, mas não dá para mim chegar, por exemplo, na verdade dá até para me marcar a letra D, ó, que chega mais longe, né? 187. 150 dá para passar e muito. Dá para chegar, se der um resultado de 200 km rodado com essa quantidade de combustível, dá para me abastecer nesse posto bem aqui, ó, porque ele está menor do que 200, entendeu? Se desse, por exemplo, 480 quilômetros, dá para me chegar nesse posto aqui, ó, que está a 450, entendeu? Então, dependendo do resultado que der aqui no final aqui, ó, você vai marcar lá as opções, tá? Que seria o último posto que dá para você chegar, para você botar combustível no veículo, viu? Então, nossa atividade, essa é a última questão, tá? Então, na próxima videoaula, vou postar ela quinta-feira. Quinta-feira vai ter mais uma videoaula. E nós vamos dar seguimento ao nosso assunto falando de conjunto dos números irracionais, viu? Então, até a próxima videoaula. Um abraço a todos. Bons estudos aí, tá? E tentem fazer. Se preciso for, voltem o vídeo, assista novamente. Pode acompanhar também, é o mesmo assunto no livro didático, tá? Na próxima videoaula eu vou continuar o nosso assunto e até lá. Um abraço a todos.